Olá a todos, meu nome é Silene Delgado Crisóstomo, eu sou enfermeira da maternidade Dona Evangelina Rosa. Estou atualmente na coordenação do Núcleo de Segurança e a gente tem anualmente, né, que ministrar esses cursos de capacitação em relação às metas de segurança do paciente. Então, dando continuidade aqui nesse curso de capacitação de segurança do paciente, no módulo 6º, que é o módulo que a gente vai abordar o protocolo de segurança do paciente, né, elaborado, né, para a maternidade Evangelina Rosa, né, de acordo com a realidade da instituição, claro, seguindo as recomendações da Política Nacional de Segurança do Ministério da Saúde, de segurança do paciente, que foi o programa que foi criado em 2013 pelo Ministério da Saúde. Então, seguindo as recomendações da política, a gente criou o nosso protocolo de acordo com a nossa realidade local, institucional. Então, enfatizando, né, relembrando a vocês essa logo que é da Política Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, a meta, né, esse slogan que são das 6 metas internacionais de segurança do paciente, assegurar a cirurgia em local de intervenção e procedimento no paciente correto é a 4ª meta internacional e nacional de segurança do paciente. Bom, mas a gente tem que contextualizar por que ela está inserida como uma das 6 metas internacionais de segurança do paciente, né? Bom, em 2009, bem antes da implantação do programa aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou um programa, né? Lançou, que eles chamam de segundo desafio global para a segurança do paciente. Cirurgias seguras salvam vidas, né? Então, foi um material publicado pela Organização Mundial de Saúde para que os países membros, né, e o Brasil é um deles, que faz parte, né, que compõe a OMS, elaborassem políticas, processos de trabalho para fazer com que as cirurgias se tornassem mais seguras, né? Claro, se houve essa necessidade de melhorar, é porque na época já se identificavam muitos problemas em relação à segurança das cirurgias, eventos adversos decorrentes de cirurgias, né? São os erros, as falhas. Então, assim, de acordo com a avaliação, com os estudos, né, da OMS, né, as taxas dos eventos adversos em cirurgia geral, elas variam, né, segundo diferentes estudos e métodos de avaliação feito no mundo inteiro, vai variar, dependendo do local, da instituição, do país, em torno de 2 a 30% dos eventos, né, adversos que acontecem durante a cirurgia, é um percentual das taxas de eventos adversos nas cirurgias gerais. Outra identificação que foi feita, o levantamento com relação à segurança nas cirurgias, os eventos adversos, é que as complicações pós-operatórios, né, em pacientes internados, elas ocorriam em até 25% dos pacientes. Então, é um percentual bastante elevado que foi identificado de complicações de pós-operatórias em pacientes que realizavam cirurgia. Então, é uma taxa bastante significativa de complicações decorrentes de cirurgias de uma maneira geral. A taxa de mortalidade relacionada após a cirurgia, que foi avaliado, ficou em torno de 0,5% a 5%, né? Por que tem essa variação? Então,
como eu falei no início, porque esses estudos foi feito a nível mundial em vários países e essa taxa variava de acordo com o país, de acordo com a instituição. Mas também é um percentual significativo, né, de pessoas que vão a óbito após a cirurgia por complicações dessas cirurgias. Então, daí, a Organização Mundial de Saúde, em 2009, passou a se preocupar mais com a questão da segurança nas cirurgias. Nos países desenvolvidos, né, que não é o caso do Brasil, que é um país que ainda está em desenvolvimento, ou anteriormente chamava de subdesenvolvido, mas até nos países mais ricos, que são os desenvolvidos, metade de todos os eventos adversos, eles estão associados aos procedimentos cirúrgicos, assistência cirúrgica, né? Então, significa que alguma coisa está acontecendo durante as cirurgias, algum processo está levando a essas complicações. Então, passou-se a estudar e tentar analisar, investigar o que está acontecendo, né? Quais são as falhas que estão levando a essa mortalidade, a esses eventos adversos pós-cirurgia. Bom, de acordo com esse material lançado pela Organização Mundial de Saúde, o conceito de cirurgia, né? Porque sempre é importante a gente definir aquilo que a gente vai analisar, estudar. Então, qual a definição de cirurgia? Qualquer procedimento investigativo ou de tratamento de doenças e distúrbios do corpo humano que envolve incisão, ou seja, corte, remoção, alteração ou inserção de endoscópios diagnósticos ou terapêuticos. E qual que é o objetivo de se trabalhar com a segurança na cirurgia? Qual o objetivo do protocolo de segurança nas cirurgias, de um protocolo que aumente a cirurgia, né? Isso aqui na nossa instituição, na maternidade, nós temos como objetivo a implantação desse protocolo baseado no nosso perfil. Nosso perfil são gestantes, puérperas e o recém-nascido. Então, aqui na nossa instituição, na maternidade, o objetivo da implantação desse protocolo é padronizar desde o acolhimento da gestante que está em trabalho de parto, que vai ser submetida a um parto normal, que é uma intervenção, ou um parto cirúrgico, que é a cesárea, tem que haver uma padronização, né, nos procedimentos que são necessários nesse momento da intervenção de qualquer procedimento cirúrgico, né? Outra clientela, outro tipo de paciente que é feito muito procedimento cirúrgico, são as curetagens, né? O outro objetivo é assegurar o envolvimento também do paciente na marcação do local da intervenção. Na nossa realidade, como não tem cirurgia geral, a maioria são cesáreas, às vezes esterectomia e curetagem, em menor quantidade, não muda a região da marcação. Mas nós temos também cirurgias neonatais, né? Também a maternidade é referência para cirurgia neonatal. Então, já as cirurgias neonatais, elas já não têm um sítio comum. Então, varia muito, porque são as malformações. Então, nas cirurgias neonatal, é feita essa marcação no local, deve ser feito, né, anteriormente, na visita pré-operatória, a marcação do local da incisão, né? Não dá para envolver o paciente, porque é um recém-nascido, né? Então, somente a equipe fica ciente do local da marcação da cirurgia. Continuando aqui os objetivos do nosso protocolo, outro objetivo é apresentar as medidas necessárias à prática de uma cirurgia segura aqui na nossa instituição, garantir cirurgias com local de intervenção correto,
procedimento e no paciente correto, intervenção correta no paciente correto. Facilitar a comunicação da equipe envolvidos na realização da cirurgia e dos procedimentos, envolver também, no caso da cirurgia do adulto, né, da gestante, da cesárea, ou curetagem, o paciente e o familiar nas ações de uma cirurgia segura. A abrangência. O protocolo é abrangente, né, em toda a instituição. Claro que, no caso da cirurgia segura, esse protocolo ele se aplica no centro cirúrgico, né? Mas ele, na verdade, não é só no centro cirúrgico, porque desde a admissão já faz parte dos primeiros procedimentos de internação, são procedimentos que garantem uma segurança maior na internação. E também os outros setores, eles têm que estar alinhados com o protocolo da cirurgia segura, porque muitas vezes a paciente interna para tratamento clínico e posteriormente ela precisa fazer uma cirurgia. Então, ela interna uma lá para tratamento clínico, depois ela é encaminhada para o centro cirúrgico. Então, esse protocolo ele começa desde a admissão e os setores por onde ela passa. Então, todos, embora a maioria dos colaboradores funcionários não trabalhem no centro cirúrgico, mas eles têm que conhecer a importância do conhecimento das condutas, dos procedimentos, do protocolo, para que estejam toda a equipe alinhada. E não haja, principalmente, falha na comunicação. Então, a implantação do processo do protocolo de segurança da cirurgia segura, ele começa desde a recepção, né? Recepção, classificação de risco e internação. Então, a gestante, a puérpera que chega à maternidade, é feita uma ficha de acolhimento, uma ficha de atendimento. E aí, após essa ficha, ela fica aguardando para a realização da classificação de risco. Posteriormente, a classificação de risco ela é encaminhada para o consultório, para avaliação do médico obstétrico, fazer o exame clínico, o diagnóstico, o risco e qual é o procedimento que ela vai ser submetida. Às vezes, ela é internada apenas para tratamento clínico. Em outras situações, ela vai ser internada e encaminhada direto para algum procedimento cirúrgico de urgência, né? Então, confirmada o diagnóstico de trabalho de parto e as condições, comorbidades, os agravos, né, específicos da gestação, que o médico vai determinar a admissão e a internação dessa paciente e qual que é o procedimento, né, cirúrgico que ela vai ser submetida. A aplicação do termo de consentimento de procedimento cirúrgico, ele é aplicado logo na admissão. Aqui na nossa instituição foi estabelecido que, no caso de ela foi internada para procedimento cirúrgico, esse termo já tem que ser aplicado no momento da internação, né, pelo médico lá que interna. Ele já tem que aplicar, orientar, explicar os riscos dessa cirurgia e a paciente tem que assinar, né? A paciente tem que assinar esse termo de consentimento e o médico também. Outro procedimento que constitui uma barreira para garantir a cirurgia segura é a identificação que é feita pela equipe de enfermagem com a pulseira de identificação, a pulseira branca. Toda paciente para nós que vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, anestesia, ela já é considerada como alto risco de queda. Então, também deve ser colocado a pulseira azul, né? Por quê? Porque a paciente que é submetida a procedimento cirúrgico, ela vai ser submetida a anestesia. E a anestesia, ela diminui um pouco o nível de consciência, né? Então, deixa ela um pouco mais sonolenta, sedada.
e é uma situação potencialmente que a gente considera como risco de queda alto, né? Então, deve ser qualquer paciente que interne. Para procedimento cirúrgico, na admissão, no momento da internação, são esses procedimentos que têm que ser feitos, padronizados. Pulseira de identificação branca, a pulseira para alto risco de queda, que para nós é uma pulseira que a gente padronizou como azul. Também, se ela tiver alguma alergia, algum medicamento, nós identificamos com a pulseira vermelha. E o médico, né, é que tem que aplicar o termo de consentimento, né, para os procedimentos invasivos, explicar os riscos de qualquer procedimento e a paciente assinar esse termo de consentimento, para posteriormente ela subir para o centro cirúrgico. Então, assim, vale enfatizar que, conforme o Código de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em casos de risco iminente de morte. No artigo 24 do Código de Ética diz o seguinte: deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. E no artigo 31, também com relação à questão da aplicação do consentimento para o procedimento cirúrgico, diz: desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução das práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de morte. Então, naquelas situações em que ela já chega inconsciente, né, muito grave, que ela não tem condição de decidir se ela quer ou não ser submetida ao procedimento cirúrgico, então, nessas situações, não vai ser aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido, porque ela não tem condições de decidir e, muitas vezes, também se ela não tiver um representante legal. Então, numa urgência que também nem dá tempo. Não dá tempo, porque a prioridade, claro, é salvar a vida dela, né? Realizar as condutas não pode perder tempo, né? E ela também, muitas vezes, não tem condição de receber as orientações e de decidir sobre o consentimento da cirurgia. Bom, então, todo procedimento cirúrgico, terapêutico, invasivo, não cirúrgico e anestésico, ou seja, alguns procedimentos que não são invasivos, mas, porém, ela vai ser submetida a uma anestesia, deve ser explicado antecipadamente ao paciente ou representante, né? Quando se tratar de incapaz, no caso menor de idade, né? Adolescente menor de 18 anos. No caso de salinidade, ou seja, idosos, que não é o nosso caso, nós não temos um perfil de idosos, né? Não é nossa clientela. Ou, né, exceto em casos de estados confusionais, que é a pessoa que está desorientada, né? O nível de consciência desorientado. Então, pelo médico executor ou aquele que participa do procedimento, salvo sempre, né, em risco iminente de morte, né? Então, somente nesses casos de urgência e risco de morte é que é dispensado a aplicação do termo de consentimento livre esclarecido, tanto para cirurgia, procedimento cirúrgico, como o termo de consentimento para anestesia. Então, o termo de consentimento para a aplicação da anestesia deve ser aplicado pelo médico, né, anestesiologista, né, que, no caso, ele fica no centro cirúrgico, ele não fica na admissão. Bom, tem alguns cuidados que são importantíssimos, né, durante alguns procedimentos, que são importantes para garantir a segurança da cirurgia durante o procedimento. Então, quais seriam os cuidados, né,
o papel da equipe de enfermagem para garantir uma maior segurança na cirurgia. Receber o paciente no centro cirúrgico, avaliar o paciente, avaliar a ficha inicial da história, do procedimento, da avaliação física, né, de enfermagem, confirmar a aplicação, se foi feito pelo médico, o termo de consentimento, né, livre esclarecido, no caso, para nós, que a maioria das cirurgias são cesáreas. Confirmar também a aplicação do termo de consentimento para anestesia, que quem aplica é o médico anestesiologista, e garantir que todos os documentos estejam disponíveis no prontuário, anexados no prontuário. Verificar se todos os equipamentos, né, utilizados na cirurgia, específicos, né, eles estão presentes e funcionando na sala de cirurgia. Aplicar, que é uma das etapas mais importantes realizadas pela equipe de enfermagem, especificamente pelo enfermeiro, né, pode ser também pelo técnico de enfermagem, é a aplicação da lista de verificação da cirurgia segura. Então, a enfermeira da equipe do plantão, ela faz a checagem dos itens, né, que está na lista, no checklist da cirurgia padronizada. Essa aplicação tem que ser feita em 3 momentos distintos, embora é de forma sequencial, né, um atrás do outro. Então, são 3 momentos de forma sequencial, que são os momentos de checagem, né, do checklist da cirurgia segura. O primeiro momento da aplicação do checklist é antes da indução anestésica. Então, antes da indução anestésica, ela tem uns itens, né, que a gente chama check-in, onde ela confirma nesse checklist o procedimento, o nome da paciente, né? A segunda etapa é no momento que a paciente, após anestesia, procedimento anestésico, paciente na mesa cirúrgica, antes de iniciar a incisão cirúrgica, ela tem que confirmar algumas informações antes que a cirurgia inicie. Uma delas é a confirmação, né, dos termos de consentimento livre esclarecido. Após a cirurgia, a terceira etapa e última, antes do paciente sair da sala de cirurgia, tem algumas informações do checklist que a enfermeira, o técnico de enfermagem, tem que confirmar no checklist, antes dela sair da sala de cirurgia para ir para a sala de recuperação pós-anestésica. E um detalhe importante é que essa checagem ela tem que ser falada em voz alta para que as outras pessoas da equipe escutem e confirmem se é aquilo ali mesmo, que consta no checklist, com relação àquele paciente específico. Depois que todo o checklist é aplicado, né, em todas as suas etapas, o enfermeiro deve assinar e carimbar antes do paciente sair da sala de cirurgia, porque esse checklist vai fazer parte do prontuário, né? Enfatizando que nós temos tantas cirurgias em adultos e gestantes, são as cesáreas, né? Às vezes curetagem, quanto os recém-nascidos também submetidos à cirurgia neonatal. Outro papel importante da equipe de enfermagem, de todos, né? É notificar todo e qualquer evento, né, relacionado à assistência durante os procedimentos cirúrgicos, anestésico. Agora eu vou falar um pouquinho do papel da equipe da anestesia, né? Então, no caso, o anestesista às vezes tem um auxiliar de anestesia também, em algumas instituições, né? Nós temos uma pessoa que vai auxiliar o médico anestesiologista, então tem algumas atribuições, mas vou citar primeiro a do médico anestesiologista, que é realizar essa avaliação pré-anestésica. Antes da anestesia, ele tem que fazer essa avaliação, ele tem que aplicar o termo de consentimento livre esclarecido para a anestesia e a sedação dessa paciente. O paciente tem que assinar e ele também tem o local onde ele vai assinar.
preencher corretamente, por completo, o boletim da cirurgia e da anestesia, fazer a prescrição médica pós-operatória na ficha adequada, manter os pacientes monitorizados continuamente, né, exceto em casos não indicados pelo médico anestesiologista. Então, após a saída da sala cirúrgica, o paciente vai ficar ainda sob efeito da anestesia na sala de recuperação pós-anestésica, onde tem que ser monitorizada pelo anestesista e pela equipe de enfermagem também. E também a notificar, né, é papel de todos da equipe, notificar qualquer evento adverso relacionado ao procedimento anestésico. Então, recapitulando aqui os pontos principais desse protocolo da cirurgia segura. A gente tem que confirmar, toda a equipe, principalmente a equipe de enfermagem, confirmar a aplicação do termo de consentimento da cirurgia, seja cesárea, seja cirurgia neo, os termos de consentimento da cirurgia e da anestesia, verificar os equipamentos, o funcionamento dos equipamentos, aplicar o checklist, ou o que a gente chama também lista de verificação da cirurgia segura, preencher o boletim de cirurgia e anestesia, né, faz parte do prontuário, essas informações não podem deixar de ser preenchidas no prontuário e manter o paciente sempre em vigilância, né, ou seja, monitorizado nessa recuperação pós-anestésica até ir para o setor. Bom, após a saída, né, quem dá alta do paciente da sala de recuperação pós-anestésica para os setores é o médico anestesiologista. Bom, tem alguns cuidados com relação às unidades neonatais relacionadas, claro, à cirurgia neonatal. Então, muitas vezes, alguns bebês estão internados na UTI neonatal, na U5. Então, no caso da cirurgia neonatal, os cuidados pré-operatórios para o nosso recém-nascido, ele é feito, essa visita pré-operatória, nessas unidades neonatais, porque são os bebês que nascem com alguma gravidade, com alguma malformação e precisam de cirurgia neonatal. Então, essa visita é feita pelo médico, né? O cirurgião pediatra e o anestesiologista. É feita a visita pré-operatória para poder planejar, né? As cirurgias neos, elas são, na grande maioria das vezes, eletivas. Então, o cuidado é conferir esses exames dos bebês, do recém-nascido, nessas unidades, solicitar a visita pré-anestésica, registrar a avaliação, tudo tem que ser registrado, né? Se você faz e não registra, não tem como a equipe, né, ter a informação de que foi realizada ou não aquela avaliação pré-anestésica e que está tudo ok, né, para a cirurgia. Conferir os termos de cirurgia e de anestesia, estão no prontuário preenchido, solicitar, quando necessário, né, o médico solicita já uma reserva de hemoderivados. E também tem a aplicação, né, a aplicação do termo para transfusão de sangue, também é papel do médico cirurgião aplicar o termo de consentimento para transfusão de sangue. Confirmar a reserva, se essa reserva está disponível, né? Porque muitas vezes não tem uma bolsa compatível com aquele paciente. Então, confirmar se existe essa reserva, se essa reserva já está disponibilizada na agência transfusional, marcar o local da cirurgia no momento da visita, marcada pelo médico, né, assistencial, ou no caso que a gente hospital escola, pelo médico residente, e encaminhar o paciente para a internação, acompanhado pelo profissional de enfermagem
Bom, então, após a solicitação da reserva, né, da bolsa de sangue, dos hemoderivados, tem que esperar a confirmação da agência transfusional dessa reserva desses hemoderivados para esse paciente, né? Não pode iniciar a cirurgia, né, de imediato sem confirmar essa reserva de sangue, né? Marcar também nessa visita pré-operatória, que deve ser marcado o local da cirurgia. Essa marcação tem que ser feita, no caso das cirurgias pediátricas, nas unidades neonatais, pelo pediatra cirurgião ou médico residente, né, ou plantonista das unidades neonatais. Encaminhar, no caso, o nosso recém-nascido paciente, no caso da UTI, para o centro cirúrgico. O momento de encaminhar para o centro cirúrgico tem que ser, no caso do bebê, que está nas unidades neonatais, ele tem que ser transportado por um profissional, né, de enfermagem, um médico, né, seguindo as recomendações do protocolo do transporte seguro dos recém-nascidos. Bom, ao receber, né, a equipe do centro cirúrgico que vai receber os pacientes após a cirurgia, os cuidados no pós-operatório, né, seria os cuidados na sala de recuperação pós-anestésia. Então, aqui na nossa instituição, nós temos uma sala de recuperação pós-anestésica, né, no caso para o paciente adulto. Na cirurgia neo também tem um espaço onde ele fica nesse pós-operatório, né? Só após a avaliação do médico anestesiologista é que ele é encaminhado de volta, no caso do recém-nascido, para as UTIs. Outro cuidado da equipe de enfermagem com relação à cirurgia neo, aos recém-nascidos, é trocar os curativos quando necessário, claro, de forma asséptica, realizar as orientações pós-operatórios, cuidados pós-operatórios, no caso, quando o paciente é adulto, né, que são as mulheres. No caso dos recém-nascidos, né, a gente não orienta, não tem como orientar, né, o recém-nascido. No caso dos recém-nascidos, eles retornam para as UTIs neonatais, unidades neonatais, e ficam sob os cuidados exclusivos da equipe de enfermagem. Bom, no momento do recebimento da alta, né, seja do paciente adulto, seja do recém-nascido, né, deve ser realizadas as orientações, né, pós-alta, principalmente em relação aos cuidados do pós-operatório. E é papel de todos notificar qualquer evento adverso relacionado à assistência durante o procedimento cirúrgico. Bom, aqui é o nosso modelo, né, que é padronizado da Organização Mundial de Saúde. A gente teve como modelo e fez pequenas adaptações à nossa realidade, né, alguns ajustes. E esse é o termo que a gente utiliza, né, na maternidade, no centro cirúrgico, pela equipe de enfermagem. Nosso checklist, a primeira etapa, que é aquela da identificação, aqui a segunda etapa da confirmação, e aqui seriam as informações que têm que ser checadas após a cirurgia. Depois de checadas, todas essas etapas realizadas, tem que assinar e carimbar, né? Quem realiza é a equipe de enfermagem. Aqui é o nosso modelo padronizado, né, que a gente adotou, foi elaborado. É o termo de consentimento livre e esclarecido do procedimento anestésico, né, específico para o procedimento anestésico. Esse outro aqui é o termo de consentimento para procedimentos invasivos, que recentemente foi atualizado, né, o termo de consentimento para qualquer cirurgia, seja ao paciente adulto, né, só nessas gestantes, seja para cirurgia pediátrica. Bom, e para encerrar, né, é importante a gente sempre enfatizar a importância
das notificações na ocorrência de qualquer evento adverso, no caso aqui, relacionado às cirurgias, né? Então, é importante que a gente conheça esses eventos adversos ou as circunstâncias notificáveis, para que a gente possa traçar estratégias para minimizar esses riscos ou eliminar e criar outras barreiras para que esses eventos não se repitam, né? Então, aqui, sempre trazendo aqui o nosso modelo, esse é o nosso modelo impresso da notificação, que pode ser preenchida, né? Está disponível nos setores, e o nosso formulário no Google Forms, né? Que está disponível nos computadores da maternidade, e também foi encaminhado os links via WhatsApp para os grupos, para que as pessoas possam até fazer esses registros de ocorrência através do celular. E dessa forma, né, aumentar as notificações para que a gente conheça, né, onde estão as nossas falhas, para a gente poder sempre melhorar, né? O objetivo principal das notificações é a gente estar sempre tentando melhorar, né? Se a gente não sabe onde a gente está errando, a gente não tem como melhorar. Então, a gente encerra aqui esse módulo, né, de cirurgia segura, e eu quero agradecer pela atenção, e a gente dá em sequência os outros módulos. Obrigada.